É o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Conheça o Round One, melhor fã de notícias do bots, também com o melhor grupo de zap dos bots no Brasil. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, análise do combate de Carlos Monson contra Nino Benvenuti 2 como defesa de cinturão. Como eu falei no React, Carlos Monson é um lutador lendário. Ele demorou 80 combates para disputar o cinturão mundial, mas depois que atingiu essa meta, maluco, o cara fez muito. É um cara bem interessante de ser estudado. É um lutador que tem medidas mais privilegiadas do peso médio que a gente tem conhecimento. Cara, aqui o cara já começou querendo arrancar ele. Queria arrancar a alma do Shotgun na porrada mesmo. O Carlos Monson, ele é excepcionalmente conhecido por andar muito bem pra frente e pra trás e manter a distância pra ele trabalhar os golpes. E mesmo ele andando pra trás, ele circula muito bem. Nossa, não circula de forma mega estratégica, mas ele mantém o ritmo por muito tempo. É muito jab. Ele tem um alcance muito grande. Nossa, muito interessante a resposta do Nino para um jab. A mão tava voltando, o cara já nem querendo saber, já arriscado, mas é interessante. Eu não cheguei a falar porque o Monson, ele tá fazendo jab e saindo, porque depois desse counter que ele levou, ele tá assustado pra valer. Aí ele faz um jab abaixando a cabeça pra não ter muito erro, sabe? Ele tá aceitando numa boa essa investida do cara. Não tem nem muito como evitar. O que ele tem como fazer é ver, tentar recuar, golpear ou qualquer coisa, se defender. O cara, esse Benvenuti, o Nino, ele tá muito impetuoso. É interessante. Ele aproximando tinha esse risco, mas acabou que foi a forma dele aproximar, pendulou e depois mandou um cruzado meio bizarro da mão de trás. O cara não tá tomando muita atitude, isso é estranho. Isso diz muito. Nossa, o escopeta tá arriscando muito mais, colocando muito mais coisa para ser testada. Um jab, ele aproveitou uma postura mais baixa, avançou. É interessante. Deixa eu... Não precisava nem mudar muito a velocidade. Isso me faz lembrar o oponente que o Masahiko Harada e o Eder Joffre enfrentaram,
que o cara, ele na hora de fazer o direto, ele subia o cotovelo e usava bastante movimento das costas para empurrar. O que o Monson agora fez, ele abaixou a alavancagem, subiu um pouco o braço e realmente jogou. Foi um bom soco nesse. Bateu, o cara assustou e agarrou. Enquanto foi possível, ele bateu um pouquinho no corpo. Não entendi qual foi a acusação em relação ao que o cara fez com a luva, mas pouco importa. É bem interessante. O cara já tava ali esperando o Monson avançar. É o que eu falei anteriormente no React. O cruzado da mão da frente pode ser tanto ser para interceptar o adversário que está avançando, você pode fazer recuando, como surpreender o adversário. O movimento vai fazer com que não seja muito dentro da expectativa. Vamos falar, o cruzado você vai defender aqui. O cara da distante está avançando, o cruzado já não vai bater aqui, não vai ter uma trajetória assim, ele vai ter uma trajetória, certa, vamos falar, vendo por cima, similar ao direto, e do nada ele vai virar, porque estou adicionando deslocamento ao movimento do cruzado. O cruzado, a ideia do cruzado é ser um movimento em que o punho faz uma trajetória de certo modo circular. Monson já estava ciente que o cara tá tentando fazer essa interceptar. Aproveitou, colocou o cara em uma posição para voltar ao normal. E avançou. Aqui é interessante. Esse jab é pancadaço. Ele avançou. Ele poderia ter colocado até mais poder, mas ele avançou executando o jab. Pegou o cara. Ele poderia, por exemplo, ter jogado mais o ombro, ter girado mais o quadril, ter colocado o corpo no arremesso. Poderia ter feito, mas foi um soco por si só bem forte. O Carlos Monson, ele é um lutador muito interessante porque ele é um lutador que não, ele aguenta a punição, não vai ser tão comumente punido. Ele faz o simples sem parar. O ritmo dele não vai mudar muito. E tipo, esperaria o quê? Que ele fosse um lutador de pressão. De certo modo ele trabalha com pressão, mas ele não fica pulando no pescoço do adversário. Quando o cara tá vindo, ele trabalha dentro dessa pressão, mas sem fazer a busca. Eita. Nesse ponto me lembrou um pouco o Arguello. Um pouco. Mas tipo, essa forma de lidar com os lutadores, mas não necessariamente é pique Arguello. Opa. Aqui é interessante, circulando, adversário não reagindo, só mandando jab. Aí ele viu que acontece, o adversário tentou sentar a mão nele quando ele fez um jab e não acertou. Então nesse momento o cara foi tão repentino, era ele reagir de acordo. Desceu a cabeça para baixo, porque o cara tá nesse padrão de eu vou te matar, não importa o que aconteça. Trabalhando jab em cima, embaixo. Quando o adversário cortar, ele vai ter que lidar na curta.
Ele coloca muita força. Ele não é mais forte, ele não é mais rápido, ele não é mais próximo do sentido indestrutível, mas ele bate para machucar em todos os golpes, sem exceção. Ele mantém a mesma força em todos os golpes, sem exceção. No à toa ele ganhou um apelido marcante de escopeta. O soco dele não devia ser pouca coisa. Nossa. Aqui ele foi bem esperto. E o que acontece pro adversário ia ser difícil ele punir, porque vocês podem ver no momento que eu pausei, ele deu se fosse na postura mais adequada, ele deu o cruzado meio upper. Como é que o pessoal chama? É shovel hook. Mais próximo do que a gente entende por smash. Que a Geminoipo nesse caso deu uma divulgação dessa forma de golpear. Ele tava com a guarda fechada, né, meu outro? Chacota! Maluco. E tu vê batendo muito pesado. Vamos diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Ele usando muito o quadril na hora de bater. Usa muito quadril, usa muito o torque que consegue produzir. Se projeta para frente, colocando o peso do corpo no golpe. É a intuição de um destruidor. Nossa. O cara tá muito próximo, não tá conseguindo acertar os golpes. Apesar de ele ter um alcance muito grande, ele é um cara que não tem medo de ir pra curta, mas ele destaca como sendo um lutador de curta pra longa. Ele desce a mão quando o adversário tá longe, que aí o adversário estando longe tá, entre aspas, dentro da ideia, encurralado, sem parar. Às vezes vê um cruzado, ele fica batendo sem parar mesmo. Aí o que acontece? Com o alcance ultra privilegiado dele, ele tem uma dificuldade de fazer um golpe na curta. Vocês veem, ele tava colado, ele queria fazer um cruzado curtinho, mas estava passando das costas do adversário. Nossa. Vou ver se rapidinho se já começou. E vou contra a Beterbiev. Luta que eu tô esperando há tempos. Nossa. O adversário quer comprar essa luta encurtada, intensa e tá fugindo. O que acontece, o que a gente pode aprender muito com o escopeta é que ele é um lutador que ele faz tudo muito bem. Ele se move muito bem de acordo com a necessidade. Ele bate sem parar mesmo, num ritmo inalterado, com uma velocidade, uma força decente. A força, na verdade, alta, a velocidade decente. Ele mantém um padrão, ele é tanto paciente, ele sabe o que ele tem que fazer. E ele não muda.
Ele, em 19 lutas, ele fez 14 defesas, colhendo todas essas 19 lutas, vitórias. É um cara muito, muito bom. Ele não precisa fazer alguma coisa, não precisa pensar em uma armadilha futuramente. E não um lutador que funciona com armadilha. É um lutador que nota as punições, os contragolpes que o adversário tenta impor nele. Mas ele não é um cara que vai... Pera aí. Melhorou um pouquinho a luminosidade. Ele é um cara que é muito, muito, muito bom. Muito bom. Ele faz o que precisa ser feito em todos os momentos. Ele não tem que reinventar. Ele não tem que ser um gênio estratégico que pensa no 9º round, ele vai fazer isso daqui, aí eu vou enfiar a mão na cara. Ele luta, luta, luta e luta. Ele executa os golpes muito bem. Ele executa de forma muito pesada. Ele poderia fazer de forma mais simplificada. Ele poderia, só que a escolha dele... O que acontece? Formas, padrões, execuções padrões, a técnica, como a gente entende no boxe. O jab direto, cruzado, uppercut, hook... Até a movimentação a gente move dentro do padrão, dentro da definição, porque são as melhores formas no geral. O que eu quero é tentar aqui no caso... Oi, Lola. O que eu quero é tentar aqui no caso é que são as formas mais econômicas em questão de energia. Eu posso falar que são mais rápidas, questão de causar dano, estão entre as melhores. Pode existir melhores, mas vão ser mais equilibradas. Nesse momento eu quero falar sobre economia de energia. Se ele tá fazendo um jab que ele tá avançando muito para bater pesado. Ele sabe fazer o jab padrão, mas nessa forma ele tá gastando mais energia. Só que ele tá batendo com mais força. E o que acontece? Isso não é bom. É melhor socar dentro do padrão, porque senão ele vai cansar mais. Ele não cansa. Ele não cansa, ele não precisa se preocupar. Vocês veem o direto, a execução padrão do direto. Cara, o direto é um golpe muito forte. Eu vou fazer na altura, seria correto. Eu faço normalmente em direção à altura da webcam, que fica mais ou menos na altura do meu umbigo. O direto é um golpe muito forte. Cara, tem toda uma cadeia cinemática bem trabalhada. Tem toda uma produção de movimento eficiente pra cacete. A gente pode pensar em formas mais pesadas de bater, pode. Só que a de energia é muito maior. É um movimento melhor ser feito dentro da definição. Só que se você dá conta dos pontos negativos, no caso, vou falar, nesse caso daí, punição, chance de contragolpe e gasto de energia. Ele lida se adaptando ao adversário com a questão de contragolpe. Ele não se deixa tão propenso a ser acertado. E quando é acertado, ele sabe lidar. Ele é um lutador extremamente resistente. Sem combate, 59 nocautes. A gente está falando de um cara excepcional até demais. Ele beira a 60... Estatisticamente, realmente, aproximadamente 60% de nocaute. Cara, não é todo mundo que tem 60% de nocaute. 3 derrotas, se me bem lembro, as 3 derrotas, todas as 3 derrotas. Eu tirei a página dele da Wikipedia. É porque o Bots Hack, nesse momento, é bem fácil e a gente pode ver melhor sobre cada luta. Só que eu quero as informações faladas. Só pra variar, a página em português da lutadores é uma porcaria. Ele teve 3 derrotas. Eu quero ver por que essas 3 derrotas. Ele nunca foi nocauteado. Já pode ter descido ao chão, mas ele nunca foi nocauteado. Ele é um cara que sabe lidar com a punição. Ele aguenta, ele também contorna. E o gás de energia, aí que tá, ele é um dos lutadores com ritmo mais bem mantido na história. Então ele pode não estar com a melhor execução, mas ele dá conta. Ele dá conta. Tem muita gente que quer fazer de forma muito exagerada, morre no gás. Ele é um cara que dá conta. Ele é um lutador muito exemplar, sem precisar ser
lutador tático, um lutador letal. Ele é um cara que ganha porque ele se mantém. E também pra ver. Ele também é um lutador muito preciso. Maluco, é de verdade. Eu quase perdi 3 dentes na primeira vez que eu vi esse soco daí. Cara, de verdade, esse soco aí, foi no calor do momento, ele bateu atrás da orelha. Não bateu na nuca, mas ele bateu atrás da orelha. Cara, derrubou, foi um golpe sujo, mas cara, ele já tava destruído. O que acontece? Pra você ser um Carlos Monson, não é só uma experiência muito grande, um condicionamento muito grande. Você tem que ser fiel ao boxe. Você tem que alinhar seu estilo ao boxe tradicional. Não fazer um boxe maluco, porque apesar dos pesares, Carlos Monson, o escopeta, não tá muito fora da normalidade. Cara, ele tem 1, 2, 3 no máximo. Ele trabalha 1, 2, 3. Ele trabalha jab direto, jab direto, jab direto, jab direto, jab direto. Nesse caso, a gente pode falar que o repertório dele parece um pouco com o Deontay Wilder. Só que o Deontay Wilder faz como um maluco. Ele faz de uma forma muito maluca. O Carlos Monson não reinventa. Você só precisa fazer muito bem. Muito bem e saber controlar o fôlego. Cara, você em retrospectiva, você vê que o cara demorou 81 lutas para se tornar campeão mundial, fez 100 lutas e fez 14 defesas. É de verdade, eu não sou de me impressionar com cartel, não sou. Eu respeito muito lutadores com cartéis incríveis, mas o que o cartel do Monson me impressionou genuinamente. Cara, eu tenho que lembrar qual era o nome do adversário, que falam que tem uma luta muito boa do Monson. Vocês podem ver, no início ele tá sem fôlego, tá lutando muito lento. Ele tá lutando conforme o adversário, agora ele acelerou. Demoliu o adversário. Tá puto, cara, tá puto. Mas o cara levou uma queda brutal no final do segundo round. No terceiro, o cara tá uma múmia. Foi pro chão morto. Sem vida. Aí o cara tira toda a energia pra chutar a toalha. Que não gastou energia tentando revidar. Não dá. Não dá. Esse Nino aí, não, de verdade, nesse momento dá pra falar. Não tinha muita chance, não. Bem, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. O Monson é um lutador bem impressionante. O estilo dele... Oi, neném. Vem cá, bebê. Monson é um lutador que... O estilo dele não é muito difícil de ser decifrado. Mas você replicar como ele fazia não é pra qualquer um. O cartel dele não é pra qualquer um. As coisas que ele fez não é pra qualquer um. Não à toa é dito como o melhor peso médio da história. Entre um campeão discutível que pegou da forma mais fácil. Ele pegou um cara que tinha unificado tudo. E pegou pra se defender trocentas vezes. É incrível. Cara, Carlos Monson é um lutador impressionante. É impressionante. Tá entre os maiores lutadores da Argentina. A Argentina é um país que tem mais tradição, tem mais feitos quantitativamente falando que o boxe brasileiro. O maior lutador da história da Argentina não tá muito próximo, mas não é o mesmo nível do maior da história do Brasil. Mas não eu não tô falando isso para diminuir, é para vocês verem como tem muita importância. Monson tem uma importância tão grande. Tragicamente a história dele não é boa, não é bonita, mas ele é um lutador tão importante. Talvez não tão talvez não equivalente em questão de presença a Eder Joffre, porque Eder Joffre
É quase um rei isolado, sendo que a Argentina tem vários grandes lutadores em diferentes momentos da história. Cara, Monson é muito bom. Eu achei a luta, a primeira luta deles. Vou colocar pra analisar. Parte 1, vai ter parte 2, eu tenho uma terceira luta. Eu quero ver em que momento eu vou trazer esse combate. Algumas lutas do Nino. Parece que deveria ser um boxeador muito importante para a Argentina. Jim Ground Butcher contra Monson, interessante. Eu caí num rabbit hole de luta das antigas de bots. Legal, cara, que bom. É isso, não deixem de apertar o botão do gostei, não deixem de se inscrever, não deixem de comentar e compartilhar.